Olha, quando se fala em Abraham Maslow, o que vem na cabeça? Para muita gente é aquela imagem clássica, né? A pirâmide. Só que essa pirâmide, ela é só o comecinho de uma história muito, mas muito mais fascinante sobre o que é ser humano. Uma história que vai bem além do que a gente costuma pensar. E a grande questão que moveu a vida inteira do Maslow foi essa: qual é o verdadeiro pico do potencial humano? Sabe, o que define o nosso auge? O que faz alguém se sentir plenamente realizado? A resposta que ele achou? Bom, ela mudou o rumo da psicologia para sempre. E o mais curioso é que essa busca toda por entender o nosso potencial máximo, ela não começou num laboratório todo arrumadinho, sabe? Não. Ela nasceu, na verdade, das cicatrizes de uma infância bem difícil. Então, para a gente entender a teoria dele de verdade, a gente precisa primeiro dar um passo para trás e entender o homem por trás dela e o mundo que moldou esse homem. Aqui na época do Maslow, a psicologia era basicamente dominada por duas visões. E, olha, as duas eram bem pessimistas sobre a gente. De um lado tinha o behaviorismo. Para eles, o ser humano era tipo um rato num labirinto, só reagindo a estímulo. Do outro lado, a psicanálise, que focava quase que só em neurose, em trauma, como se a gente fosse definido só pelas nossas feridas. E o Maslow sentiu isso, esse peso de um mundo hostil, na própria pele. Imagina, ele nasceu no Brooklyn, filho de imigrantes judeus russos, e cresceu num bairro onde a família dele era uma das poucas judias. O resultado? Um isolamento brutal. Ele acabou se refugiando nos livros, só que a dor maior, na verdade, vinha de dentro de casa. Olha, o que vou contar agora é chocante, mas é fundamental para entender o resto. Num acesso de fúria, a mãe dele descobriu dois gatinhos que ele estava cuidando escondido e esmagou a cabeça deles contra a parede, na frente dele. Esse ato de crueldade da própria mãe marcou ele para sempre. Foi essa experiência terrível que serviu de gatilho, sabe? Foi o que deu início à busca da vida inteira dele para provar que a essência humana não é má, mas que a gente é sim orientado para o crescimento, para o bem. Então, rejeitando completamente essas visões sombrias da época, o Maslow decidiu que ia criar um caminho novo, um caminho diferente. E a abordagem dele foi revolucionária de tão simples que era. Pensa só, em vez de ficar estudando o que está quebrado nas pessoas, ele perguntou: peraí, e se a gente estudasse o que funciona? Em vez de definir o ser humano pelas suas limitações, por que não olhar para o nosso potencial pelo ponto mais alto? Essa virada de chave, essa simples mudança de perspectiva, deu origem ao que a gente conhece hoje como psicologia humanista. Vamos começar a construir essa famosa pirâmide, então. A base de tudo, o primeiríssimo nível, são as nossas necessidades fisiológicas. Coisas básicas mesmo. Comida, água, abrigo, sono. É o alicerce da nossa existência. Se isso não está garantido, esquece. Nenhuma outra motivação se sustenta. Todo o resto vira só barulho. Ok, sobrevivemos. E agora? Bom, agora a gente busca segurança. A gente quer estabilidade, um mundo que faça sentido, que seja previsível. E isso vai desde a segurança de ter um emprego até a ordem que as leis trazem para a sociedade. É, no fundo, a necessidade de sentir que tem um chão firme debaixo dos pés. Subindo mais um degrau, a gente entra no campo das relações humanas. A necessidade de amizade, de ter intimidade com alguém, de pertencer a uma família, a um grupo, uma comunidade. E olha que interessante, o Maslow acreditava que a frustração nesse nível aqui era a raiz da maioria dos problemas psicológicos que a gente vê por aí. No quarto nível, a gente tem as necessidades de estima. Basicamente, é a necessidade de se sentir uma pessoa de valor. E isso funciona em duas vias, tá? Primeiro, a autoestima, que vem de dentro, aquela confiança que nasce quando a gente se torna bom em alguma coisa, quando a gente domina algo, e, ao mesmo tempo, tem a estima que vem dos outros. O reconhecimento, o respeito, o status, é a busca por um lugar de valor no mundo. E aí a gente chega no que era originalmente o topo da pirâmide, a autorrealização. O que é isso? É aquele impulso de se tornar tudo o que se é capaz de ser. Tem aquela frase famosa do Maslow que resume tudo. O que um ser humano pode ser, ele deve ser. É sobre isso. É realizar seu potencial único no máximo. Beleza. Agora, aqui tem um ponto que é crucial para entender a pirâmide. O Maslow dividiu ela em dois tipos de motivação. Os 4 primeiros níveis que a gente já viu são o que ele chamou de necessidades de deficiência. Por quê? Porque elas são motivadas pela falta de algo. É um buraco que precisa ser preenchido, sabe? Já a autorrealização, lá no topo, é uma necessidade de crescimento. Ela não vem da falta, pelo contrário, ela vem do excesso, da abundância, daquele desejo genuíno de crescer.
Durante muito tempo, todo mundo achou que era isso. A autorrealização era o destino final, o topo da montanha. Só que, para o próprio Maslow, a jornada não tinha terminado ali, não. É que no final da vida, o próprio Maslow começou a se fazer uma pergunta bem incômoda. E se a autorrealização não for o destino final? E se aquele pico que ele mesmo descreveu fosse, na verdade, só um platô antes do verdadeiro cume da montanha? Ele sacou uma coisa. Ele percebeu que uma psicologia que foca só na realização do eu, sabe? No sucesso pessoal, nos talentos individuais, ela ainda era incompleta. Ela corria um risco sério de acabar promovendo um tipo de individualismo meio vazio. Tinha que ter algo a mais. Era preciso ir além. E é exatamente isso que nos leva à contribuição final dele. E olha, talvez seja a mais profunda de todas. A chamada quarta força da psicologia. O que ele fez foi propor um novo cume para a pirâmide, um nível acima de todos os outros, a autotranscendência. E o que é isso? É a nossa necessidade de ir além do nosso próprio umbigo, do nosso ego, e se conectar com algo maior. Seja a humanidade, a natureza, o universo, o divino, não importa. É a base do que viria a ser a psicologia transpessoal. Isso aqui ilustra de uma forma brilhante 2 impulsos que todo ser humano tem. De um lado, a autonomia. É o nosso desejo de dominar as coisas, de ter controle, de ser um indivíduo forte, sabe, separado. É isso que leva a gente até a autorrealização. Só que existe também o outro lado da moeda, a homonomia, que é aquele desejo profundo de fazer parte de algo maior que a gente, de se entregar, de pertencer a alguma coisa que vai além do eu. E o que move uma vida transcendente? Bom, segundo Maslow, é um conjunto de valores universais, que ele chamou de valores B, ou valores do ser. Pensa neles como as luzes que guiam quem busca a transcendência. Eles não são motivados pela falta de algo, mas sim pela busca ativa da verdade, da bondade, da beleza, da totalidade. Ele dizia que essas são necessidades tão biológicas quanto a fome, só que são para a alma. E é aqui que a teoria de Maslow vira um diagnóstico, e um diagnóstico muito poderoso para os nossos tempos. Pensa assim, o Maslow argumentou que, do mesmo jeito que a falta de comida causa doença no corpo, a frustração desses valores B causa o que ele chamou de metapatologias, ou seja, as doenças da alma. Por exemplo, quando a verdade é negada o tempo todo, o que surge? A desconfiança, o cinismo. Quando a gente suprime a beleza, a vida fica vulgar, sem graça. Para ele, a apatia, o niilismo, essa sensação de falta de sentido que tanta gente sente hoje, tudo isso seria sintoma de uma fome de transcendência. E no fim das contas, essa é a grande pergunta que o trabalho final do Maslow deixa no ar. Num mundo tão focado em autoaperfeiçoamento, em otimizar o eu, em buscar o sucesso individual e a realização pessoal, será que a gente não está negligenciando uma necessidade humana ainda mais profunda? Aquela necessidade de olhar para além de nós mesmos e se conectar com essa teia imensa que é a existência?